A tarde do dia 25 de junho de 2026 ficou marcada pelo reconhecimento público a uma vida dedicada à fé, à cidadania e ao serviço à sociedade. O gabinete da presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo abriu as portas para receber membros do Conselho da Igreja Cristã Maranata e pastores coordenadores de diversas regiões da Grande Vitória, todos reunidos para prestigiar a entrega da comenda da Ordem do Mérito Domingos Martins ao presidente da Igreja Cristã Maranata, pastor Alexandre Rubem Milito Gueiros. A solenidade foi conduzida pelo cerimonial da casa e logo no início do ato, os parlamentares que propuseram a homenagem destacaram a importância da Igreja Cristã Maranata para o Espírito Santo, estado que é o berço da instituição. Deputado Marcelo Santos, presidente, o senhor em seu discurso mencionou toda a sua história de vida, o seu crescimento no lar cristão, a sua experiência com Deus. E eu gostaria que o senhor pontuasse aqui o que fez o senhor trazer essa homenagem à pessoa do presidente da Igreja Maranata, o Alexandre Gueiros. Quais valores que você viu ali para transmitir essa homenagem, não só para a pessoa dele, mas também para toda a instituição? Bom, primeiro que eu estou muito honrado em poder homenagear o presidente, pastor Alexandre Gueiros, que representa a Maranata aqui no Espírito Santo, no país e no mundo. Os valores semeados pela Igreja Cristã Maranata devem ser reconhecidos e essa homenagem é para estimular que ela continue fazendo esse bem danado que ela faz à nossa nação e ao mundo inteiro, até porque eu tenho muito orgulho porque a Igreja Cristã Maranata nasceu aqui no Espírito Santo e ramificou esse trabalho, esses valores, princípios éticos, morais, religiosos no mundo inteiro, levando a palavra de Deus, evangelizando, que é o seu principal ativo, mas também chegando a lugares aonde o braço do Estado ainda não alcançou. E o trabalho social desenvolvido pela Igreja Cristã Maranata nos motivou, além da evangelização e o respeito que ela tem para com todos, a homenagear essa figura ilustre, que é o pastor Alexandre Gueiros, com a maior honraria que o Poder Legislativo oferece a um cidadão. Na verdade, é uma oportunidade que a Igreja Cristã Maranata nos dá, uma honra que ela nos permite prestar essa homenagem a esse líder religioso que tão bem faz a nossa nação. O deputado Hudson Leal, secretário da mesa da Alice, pontua os trabalhos sociais da igreja. A paz do Senhor, irmãos. Hoje entregamos a maior honraria dessa Casa de Leis, a comenda Domingos Martins. Essa comenda é dedicada às pessoas que têm representatividade, serviço prestado no Estado, no Brasil e no mundo. Hoje a entrega para o pastor Alexandre Milito Gueiros foi muito bem indicado. O pastor Alexandre foi um embaixador representando a República e hoje ele é um embaixador de Cristo. Ele tem serviço prestado muito no Estado e a Igreja Cristã Maranata. Essa homenagem é extensiva a todos os membros da Igreja Cristã Maranata no Brasil e no mundo. Por quê? Porque a gente tem limitação aqui nessa Casa de Leis de entregar essa comenda. E por que o pastor Alexandre representando a Igreja Cristã Maranata? Porque a Igreja Cristã Maranata presta serviço aqui no Espírito Santo, em todo o Brasil, na assistência aos irmãos. No caso da Covid, na época, a nossa igreja foi a primeira que cedeu seus tempos para o Estado, para trabalhar. E fizemos também todos os cultos de maneira virtual. Isso foi importante, não precisou do Estado impor. A igreja entendeu, então assim, a Igreja Cristã Maranata saiu na frente da Covid e sempre no seu trabalho social no Espírito Santo e no Brasil. Durante a solenidade, a trajetória do homenageado ganhou destaque. O pastor Alexandre Gueiros construiu uma brilhante carreira no Itamaraty, com atuações de destaque como embaixador e cônsul em diversos países da Europa e da América. Ao concluir sua jornada na diplomacia, passou a dedicar-se de forma integral à Igreja Cristã Maranata. Hoje, como presidente da instituição, sua atuação se destaca pela dependência do Espírito Santo e no anúncio do Evangelho a todo o mundo. Olha, eu
Para quem não sabe, eu sou o mais antigo, né? O pessoal chama de decano, né? Eu sou do conselho da época do Dr. Barros ainda. Eu fui conselheiro, quer dizer, na época não era conselheiro, era a comissão chamada, né? Que era, na época do Dr. Barros, a primeira comissão, eu fiz parte, até hoje e tal. O que eu vejo disso tudo é um reconhecimento, né? O setor público, nós sempre fomos muito respeitosos com o setor público. A nossa participação, o pastor Gedeotti sempre ensinou, até na época do Dr. Barros, a figura da igreja na ação social. A igreja tem uma importância na pregação do Evangelho, e a verdade é que o Evangelho muda as pessoas, né? A ciência diz, as pessoas têm sua personalidade, as pessoas têm, mas o caráter é formado, né? Você forma o caráter, e o caráter cristão, ele tem que ser moldado segundo a palavra, porque é a nossa única regra de fé e prática. E a igreja sempre se importou com isso. Isso é o nosso grande trabalho social, a preocupação da família, que foi sempre a nossa grande preocupação. A criança, né? Desde a sua gestação, com tudo aquilo que você sabe que nós já falamos, os trabalhos desde 1984, as fases da criança, até ser jovem, depois adolescente. Essa homenagem a Alexandre é justa por quê? Porque Alexandre, ele está numa posição que talvez ele nem pensasse em ter, mas o Senhor colocou uma posição que o Espírito Santo colocou. Já disse em outras ocasiões que Deus faz as coisas certas. Nós estamos hoje com nossos 58 para 59 anos de idade, passamos por várias fases. Hoje nós estamos no exterior, em todos os continentes. Alexandre é um diplomata, conviveu em vários países, morou em vários países, teve função diplomática em vários países. Hoje, ele é a pessoa ideal para esse tipo de trabalho, porque conhece o mundo, conhece tudo isso. Eu diria assim, o Espírito Santo fez a coisa certa, é até uma redundância dizer isso, mas fez, e é aquilo que tem que ser feito. E o Alexandre tem uma virtude, como todos os outros presidentes tiveram. Eu acho que ele foi formatado para isso, né? Dependente do Espírito Santo. Eu tenho certeza, eu me lembro, eu sou do mesmo tempo de Alexandre, nós nos convertemos quase na mesma época, 71, 70, 71, mesma época dele. O Alexandre sempre foi dependente, mesmo nos seus trabalhos no exterior. Alexandre nunca deixou de consultar ao Senhor sobre os países onde ele devia exercer a sua função, até porque estava muito ligado àquilo que ele falou, né? Mais importante para ele foi ser embaixador de Cristo. Ele fez isso muito bem, Deus colocou ele nessa função, realizou um trabalho magnífico lá fora, um trabalho apostólico, Deus o usou muito nisso. Ele hoje está numa função, tudo isso que é feito aqui agora, ele pode até dizer assim, não, eu recebo isso com humildade e tal, mas é um reconhecimento também, e Deus honra, né? E a quem honra, honra, como diz a própria palavra. Isso é o que eu penso do momento atual, da nossa fase agora, os conselheiros, essa união, essa integração nossa de conselheiros, e esse trabalho que o Alexandre está dando continuidade àquilo que todos os outros presidentes fizeram. Bem, a paz do Senhor. Falar dessa honraria para o nosso presidente é algo que muito nos alegra. Primeiro porque nos sentimos prestigiados por isso, porque até mesmo pelo discurso dele, ele externou que é a representatividade dos pastores, da igreja como um todo. E sabendo da trajetória de sucesso exitosa do nosso presidente, nós, como os pastores da igreja, eu tenho certeza, todos nós nos sentimos orgulhosos desse posicionamento e dessa honraria, porque isso representa o que é o trabalho nosso, né? Começa como obreiro, diácono, chega a pastor, os ministérios, o trabalho no campo, e é sempre bom a gente saber que Deus está acima de tudo.
E Ele que tem proporcionado isso. Como nós aprendemos, é a nossa regra de fé, nós sabemos que nenhuma folha cai se não for a vontade do Senhor. E nessa homenagem nós vimos a mão de Deus, né? Honrando não só o presidente, mas honrando o ministério da igreja, o trabalho social que a igreja faz, o trabalho que a igreja faz com as crianças, com os idosos e com a salvação de vidas, que é o nosso principal objetivo e é o que o Senhor nos outorgou, nos direcionou. Então, essa homenagem nós sentimos, tenho certeza, todos os pastores se sentem honrados em poder pertencer a esse grupo, né? Que foi escolhido por Deus e que nós prezamos tanto em honrar a glória, para a glória e honra do nome do Senhor. O pastor Alexandre Gueiros recebeu a comenda ao lado da esposa Gladys Gueiros. Para os pastores do Conselho da Igreja Cristã Maranata que estiveram presentes, ressaltaram que a distinção recebida não é individual, mas um reconhecimento estendido a todos os membros da instituição. Em seu discurso, o homenageado expressou profunda gratidão à Assembleia Legislativa. Ele afirmou que a Igreja Cristã Maranata compreendeu o ato como uma valorização da fé e do fortalecimento das famílias. Saúdo a todos os ouvintes e telespectadores com a paz do Senhor Jesus. É uma satisfação me dirigir a todos os queridos irmãos e aos amigos que me ouvem neste momento. Gostaria de me referir a esta homenagem que foi prestada, à primeira vista, a mim mesmo. Mas todos nós sabemos que eu estava representando a Igreja Cristã Maranata. Todos sabemos que esta homenagem foi um reconhecimento do poder público, em particular da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, ao serviço prestado pela Igreja Cristã Maranata à sociedade deste Estado. Nós todos sabemos que, através do que nós chamamos de ação social, a nossa igreja tem se esforçado crescentemente para atingir as comunidades que nos rodeiam, atingir a sociedade que circunda as nossas igrejas, no sentido de prestar assistência necessária, assistência social, através da disponibilização de médicos, dentistas, advogados e outros profissionais que procuram atender as comunidades que rodeiam as nossas igrejas. Por isso, eu estou muito satisfeito como presidente da igreja, pelo fato de que a nossa igreja tem sido reconhecida nesse seu trabalho social, não apenas no trabalho evangelístico, que é muitíssimo importante porque a evangelização resulta na transformação de vidas que são resgatadas dos mais diversos vícios, né, do alcoolismo, das drogas e de outras práticas nocivas até à própria saúde das pessoas. Por isso, nós nos alegramos, nos regozijamos, porque estamos vivendo num estado do Espírito Santo, que valoriza essa atividade assistencial que a igreja presta à sociedade. Louvamos ao Senhor, porque Ele nos tem conduzido até aqui por um caminho seguro, um caminho em que nós temos sido agraciados, não somente com as manifestações do amor de Deus, da aprovação do nosso Deus, mas também pela aprovação das autoridades constituídas deste Estado. Muito obrigado pela atenção. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.